Oi pessoal, vamos falar hoje de uma doença que vocês estão pedindo faz tempo, anemia. Quem vai falar para vocês é a doutora Roseli Gonçalves, hematologista. Fica aqui com a gente. Às vezes a gente tem mania, né? Mães, né, gente? Abre os olhinhos, olhou aqui dentro, o filho não tá tão vermelhinho, né? A gente fala, tá com anemia. Tem a ver? Esse negócio de olhar dentro dos olhos? Tem a ver mesmo? Isso é invenção de vó, de mãe? Isso é um sinal que realmente pode estar acontecendo um quadro de anemia. A mão fica também mais branquinha em relação ao mão. Palma da mão? Palma da mão. Se você olhar, pode ser um pouco mais clara. Aqui dentro dos olhos, as mucosas, pode estar relacionado com um quadro de anemia, sim. Associado a outros sintomas, como fraqueza. Isso que eu ia perguntar, os outros sintomas. Como fraqueza, queda de cabelo, tontura, o coração mais acelerado, indisposição para o trabalho, indisposição para as atividades diárias. Então, tudo isso pode ter um quadro de anemia por trás desses sintomas. Sentiu esses sintomas? Procura o médico. Uma vez que você procurou, como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico de anemia é feito pelo hemograma, inicialmente. Então, pelo hemograma, a gente vai ver que está com anemia e a partir desse exame, nós vamos procurar outras causas com os outros exames laboratoriais, como a falta de ferro, falta de vitamina B12, e investigar a causa dessa anemia, se é somente essas deficiências ou se é uma deficiência na produção da medula óssea onde é produzido o sangue. Tá, uma vez diagnosticado, como é que a gente faz o tratamento? Nós vamos investigar a causa, ver o que está causando a anemia. Se é uma anemia carencial, se é, por exemplo, falta de ferro, falta de vitamina B12, que pode vir da alimentação, ou também alguma doença do estômago, do trato gastrointestinal. Então, se tem uma gastrite, não deixa absorver, então você pode até comer a quantidade adequada de ferro, vitamina B12. Mas se você tiver uma inflamação no estômago, você não vai conseguir fazer a absorção desses nutrientes, dessas vitaminas. Então isso pode ser uma causa de anemia. Então se essa for a causa de anemia, você vai fazer a reposição de ferro. Via alimentação ou suplementação? Suplementação. Então a alimentação não vai dar conta de suprir a falta de ferro que está causando anemia. Então essa historinha que a gente fala aí de comer fígado, beterraba, não adianta. Nem quando for uma anemia assim muito discreta? Quando adquire a deficiência, tem que fazer a reposição com ferro. Porque a quantidade é maior que a gente precisa do que a quantidade diária consumida. Então, só com a alimentação não consegue suprir essa deficiência. Prognóstico, é uma patologia fácil de ser tratada? É tranquilo? Tem graus? Pode ser uma anemia simples, pode ser uma anemia mais grave? Então, a anemia ela pode ter 3 causas. Então, assim, o sangue é produzido na medula óssea, que é o tutano do osso. Dentro do osso, a parte interna que é produzida as células do sangue. Então, pode ser ou porque está faltando elementos para formar, a medula funciona normal, só que falta elementos, ferro, vitamina B12, que pode ser a carencial, falta de alimentação. Então, a medula está íntegra, mas faltam os elementos para formar o sangue. Então, aí não produz. Outra causa pode ser a falta de produção na medula, problema na medula, alguma doença medular, por exemplo, uma leucemia, impede a produção. Tem o ferro, tem a vitamina B12, só que a fábrica, que é a medula óssea, não vai conseguir produzir. Ou uma terceira causa, que são perdas sanguíneas diárias por alguma neoplasia, que tem que ser investigado sempre que tem anemia, principalmente em idoso, que é uma causa comum, ou em mulheres em idade fértil por uma perda ginecológica, perda menstrual excessiva, pela própria gestação que tem uma espoliação de ferro ou por algumas dietas restritivas. Então essas basicamente são as 3 causas. Ou a medula não está produzindo, ou falta elemento para ela produzir, ou tem perdas excessivas. Tem um prognóstico, a maioria das vezes, bom, porque a maioria das anemias são por falta de ferro. Então, ou por uma alimentação inadequada, ou por conta de uma perda excessiva no caso das mulheres. Então, assim, isso é fácil de ser resolvido porque a gente faz a reposição, encaminha para o ginecologista para melhorar o fluxo menstrual e acaba normalizando e não tem mais anemia. Só que casos que a gente tem que investigar,
A gente tem que ver de onde está vindo e fazer o tratamento de base. Então, por exemplo, se o paciente está com um sangramento silencioso, um sangramento oculto nas fezes, a gente tem que investigar se não tem uma doença intestinal. Ele pode ter um câncer no intestino, toda hora ele vai perdendo um pouquinho de ferro, um pouco de ferro e tem anemia. Então aí a gente faz o diagnóstico pela anemia, muitas vezes de um câncer no intestino. Aí você vai sempre tratar a causa de base. Tratando a causa de base, a tendência é sempre resolver a anemia. Então, doutora Roseli, para a gente concluir aqui, o seu conselho, né, para as pessoas que estão sentindo esses sintomas, procure logo o médico, precisa ser um sintoma ou vários, espera associarem vários ou com um desses sintomas que você falou no começo da nossa reportagem, da nossa entrevista, já deve deixar a pessoa atenta. A pessoa sempre que tiver um exame alterado, um hemograma que tem anemia, sempre tem que investigar. A anemia sempre é um estado anormal, é algum problema, está indicando que tem algum problema de saúde. Então não é normal a pessoa ter anemia, então toda vez que tiver tem que procurar um médico, de preferência um hematologista, para a gente investigar todas as causas, fazer o tratamento adequado para evitar que os quadros se agravem e cheguem numa situação mais crítica. Então toda vez que tiver alteração, pode fazer o tratamento com algum médico, não seja hematologista, mas se não tiver resolução, tem que procurar um hematologista para investigar as causas e fazer o tratamento adequado dessa patologia. Muito obrigada. Bem-vinda, volte sempre ao Simples Assim. Um abraço para vocês que ficaram com a gente até agora. Até a próxima.